Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e atendendo aí a um pedido que me foi feito de gravar um vídeo sobre a função materna e outro vídeo somente sobre a função paterna, estamos trazendo o segundo vídeo sobre a função paterna. Então, se você tiver interesse em saber a materna, também acessa o canal e clica no outro vídeo, função materna, que está sendo explicado essa outra função. Nesse daqui vamos trazer a função paterna. Então, o que é a função paterna dentro da psicanálise? Assim como eu explico na função materna que é necessário distinguir mãe de função materna, aqui também, como o paterno já se associa diretamente a pai, é necessário se desconectar essa ideia das duas palavras juntas. Então, pai é uma coisa, função paterna é outra. A função paterna pode ser exercida por qualquer um em relação a uma criança, inclusive por figuras femininas. Inclusive ela vai ser exercida por figuras femininas. Então é necessário entender que para a psicanálise, função paterna é tudo aquilo que limite a criança, o que dentro da psicanálise é chamado de castração. Então é o ato de limitar a criança, de lhe dar limites, de fazer com que ela entenda que existem leis que ela precisa seguir, existem regras nas quais ela precisa se encaixar e se adequar. Isso é trabalho da função paterna. Então é a função paterna quem vai trazer para a criança a ideia de que ela não pode certas coisas, de que existem parâmetros sociais esperados dela. É a função paterna quem vai estar dando limitações para a criança. E isso pode ser exercido tanto por um pai, quanto pode ser exercido pela própria mãe, e geralmente vai ser. Geralmente, se uma criança vai fazer algo errado, a mãe impede ela de fazer. Quando essa mãe impede a criança de fazer algo errado, ela está castrando essa criança, ela está limitando essa criança. Automaticamente, ela está exercendo função paterna. Aí, a função paterna ela pode ser exercida das mais diversas maneiras possíveis assim, e realmente é interessante porque existem formas de exercer a função paterna que nós nem imaginamos. Por exemplo, se a criança é mais velha e nasce um irmão mais novo, aí a criança ela tem uma necessidade e ela chora para que a mãe atenda a necessidade. Mas o bebê mais novo também está chorando. E a mãe entende que aquela criança mais velha, de 3 anos, por exemplo, 2 anos e meio, ela tem uma condição de esperar mais tempo do que o bebê de 6 meses, ela vai atender primeiro o bebê de 6 meses. Esse ato de ela atender primeiro o irmão e deixar o outro esperando um tempo é função paterna. Então é uma coisa bem, a princípio gera um pouco de confusão, um pouco de dificuldade de entender, porque a função paterna ela pode ser exercida simplesmente pela ausência, então sem realmente haver um direcionamento direto do adulto, ele pode ainda assim estar exercendo função paterna, ou outra pessoa, outra coisa estar exercendo função paterna. Nesse caso do exemplo anterior, esse bebê de 6 meses que está fazendo com que o outro de 2 anos e meio espere para ser atendido pela mãe, porque ele tem maior necessidade a princípio, esse bebê está exercendo função paterna em relação ao seu irmão. Mesmo sendo mais novo, ele está exercendo função paterna em relação ao seu irmão, porque ele está fazendo com que o irmão entenda que ele e a mãe são coisas distintas e que a mãe não está lá para atender ele naquele momento, a mãe está atendendo o irmão. E isso é de suma importância no desenvolvimento da criança. Essa função paterna é muito importante. Por que que se deu o nome de função paterna? Por exemplo, se é exercida pela mãe, se é exercida por um irmão. Bom, devemos lembrar que quando a psicanálise criou esses termos de função paterna, função materna, lá na época de Freud, 1950, às vezes alguns conceitos até anteriores a isso, inclusive a maioria dos conceitos anteriores a 1950, já que o Freud ele já viveu até antes disso. Devemos lembrar que nessa época estamos falando de uma sociedade que se configurava essencialmente com a mentalidade de que a mãe cria, dá carinho, dá atenção e o pai repreende. Então automaticamente se ficou atender às necessidades da criança como uma função materna e repreender como uma função paterna. É machismo, é preconceito? Não, é a mentalidade da época.
preconceito é nós, com a mentalidade que nós temos hoje, construída ao decorrer de anos de evolução, estudo e pesquisa, nós queremos avaliar uma coisa que era vista em 1930, 1920, sendo que a mentalidade social da época era outra. Então não era uma questão de que Freud via desse modo. Não, era a mentalidade da época. Todos, se não todos, a grande maioria da sociedade via desse modo. Como a mãe sendo quem atende às necessidades, cuida, dá carinho para a criança e o pai repreende. Por isso se criou a função materna e paterna como conceitos. Mas devemos entender que na mentalidade e na configuração social atual, não é apenas a mãe quem exerce a função materna e nem de longe o pai quem exerce a função paterna. Todos acabam exercendo, todos que têm contato com as crianças acabam exercendo função materna e paterna. Por exemplo, uma função paterna exercida por um estranho. Se você vê uma criança na rua que subiu num muro e você sabe que existe uma grande chance dessa criança cair de lá, de se machucar, e você fala para ela descer, mesmo que você não conheça essa criança, você está exercendo função paterna em relação a ela. Porque você está repreendendo ela, você está castrando ela, limitando ela, dando a noção de que há um limite, ela não pode subir no muro porque ela pode cair e se machucar. Isso é função paterna. Então, toda ação que limite uma criança é uma ação de função paterna. Seja exercido pelo pai, pela mãe, por uma tia, por um estranho. É uma função paterna. E qual que é a importância da função paterna no desenvolvimento da criança? Já sabemos da função materna as evidentes importâncias, sabemos que é ela quem supre as necessidades, quem dá linguagem para a criança, tudo. Mas qual é a importância da função paterna? É a função paterna quem possibilita para a criança um desligamento da mãe. Lembrando que qualquer um pode exercer isso, não pode ser o pai desligando a criança da mãe, porque ele também quer atenção, ele quer uma interação com a sua esposa, com a sua namorada, ou pode ser o trabalho da mãe, por exemplo. Então, acabou a licença maternidade, a criança vai ter que entender que agora ela tem que ficar um tempo sozinha, porque a mãe vai estar lá dando atenção para o trabalho. Então, o trabalho está exercendo função paterna. Então, a função paterna, além de limitar a criança, como dito anteriormente, na questão de um muro alto, na questão de uma coisa arriscada, ela também dá a noção para a criança de que a criança e a mãe são coisas distintas. E aí, qual que é a importância da criança entender que ela e a mãe são coisas distintas? Primeiro, para o desenvolvimento das instâncias do inconsciente, ou seja, id, ego e superego, isso é importantíssimo. E quem quiser saber mais a respeito, acesse os outros vídeos do canal aí que tem sobre id, ego e superego já. Então, é esse contato com a função paterna que faz com que essa criança desenvolva essas instâncias no inconsciente. Essa função paterna fazendo com que a criança entenda que ela e a mãe são coisas distintas, que faz com que essa criança ganhe sua autonomia, senão ela ficaria dependente da mãe sempre. Então é isso que possibilita essa função paterna, possibilita ela o ganho de autonomia, e principalmente essa função paterna, dentro da visão psicanalítica, é o que determina a criança qual vai ser a estrutura na qual ela se configura. Então é essencialmente motivado pela função paterna que essa criança vai se estruturar dentro da neurose, da psicose ou da perversão. Lembrando, dentro da psicanálise nós não vemos nenhuma estrutura como melhor que a outra. Porém, a sociedade sim vê como uma estrutura melhor que a outra. Geralmente a sociedade não vê com o mesmo peso um neurótico, um psicótico, um perverso. Prova disso é que os serial killers que se estruturam dentro da perversão são altamente repudiados pela sociedade, e a maioria de nós entende o motivo disso. Então, obviamente, também não estou dizendo aqui que se uma pessoa se estrutura dentro da perversão, necessariamente ela vai se tornar uma assassina. Ela pode direcionar essa perversão para finalidades úteis para a sociedade. Inclusive, se vocês quiserem, assistam o vídeo sobre perversão que tem no canal, que vocês vão entender que a perversão ela pode sim ser benéfica, mas em geral o sujeito ele tem traços fortíssimos de neurose, porque do contrário realmente fica muito difícil o convívio social dele. Mas enfim, assistam sobre as estruturas psíquicas também, para vocês entenderem sobre a questão de psicose, perversão, neurose. Tem um outro vídeo também sobre uma das subestruturas da psicose no canal, que é a esquizofrenia.
E vocês vão entender que a grande maioria dos pais não quer estruturar seu filho na psicose ou na perversão, preferem que ele se estruture na neurose. Por questões de facilidade social, a nossa sociedade tende a aceitar muito melhor neuróticos do que psicóticos ou perversos, devido realmente à nossa configuração social. Então não é que uma estrutura seja melhor que a outra, mas a nossa configuração social nos condiciona a aceitar melhor uma estrutura do que as outras duas. E para os pais que querem direcionar seu filho a uma estrutura neurótica, a função paterna é simplesmente essencial a isso, porque é justamente a função paterna quem vai tornar o sujeito neurótico. Se ele não tiver a função paterna, ele vai se tornar psicótico. E se essa função paterna for fraca, ele vai se tornar perverso. Então, é simplesmente a função paterna quem praticamente determina o funcionamento psíquico para o restante da vida desse indivíduo dentro da visão psicanalítica. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que quem me pediu para estar gravando mais vídeos sobre a função materna e paterna tenha apreciado estes vídeos. Assistam também o de função materna e acessem o canal, se inscrevam, é bom para mim que ganha destaque o canal, é bom para você que acha o endereço do canal mais fácil e recebe as novidades de postagens. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.